Ora, o seu mandamento é esse, que creamos, né, no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Irmãos, o homem adquire a salvação ao cumprir o mandamento ordenado, crê no nome de Cristo, né? E ao ser salvo em nome de Cristo, o homem é participante da vocação, né? Porque se a gente é salvo, agora nós estamos vocacionados. Deus nos chamou para quê? Para nos dar uma vocação. Deus nos chamou e nos vocacionou, e para a gente tomar posse dessa vocação, nós temos que entrar nos moldes a qual Deus quer que nós façamos. E um dos moldes que o apóstolo Paulo ensina é amar uns aos outros, né? Amar uns aos outros, andar de modo digno, né, da vocação que fomos chamados, né? Demonstrar que nós somos cristãos e guardamos a palavra de Deus, né? Ser longânimo, suportando uns aos outros, sem procurar revidar guerra, sem procurar revidar ataque, sem revidar. Imagine só, se Jesus revidasse todas as afrontas, ele tinha todo o poder. Agora ele nos deixou, ele foi o exemplo que às vezes nós vivemos o evangelho onde a gente só prega que Deus vai abrir a porta, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e Deus faz mesmo. E muitas das vezes nós somos abençoados, mas não seremos salvos, porque a salvação vem de uma transformação de vida, vem de uma vida nova em Cristo Jesus, vem de fazer renunciar o velho homem. Mas esse evangelho da salvação tem ficado para trás na vida de muitos, e o evangelho da vocação é negar a nós mesmos, é amar os nossos irmãos, é sermos humildes, é sermos humanos, é considerarmos, é suportar até mesmo a fraqueza daquele que às vezes nos ataca. Volta lá para o nosso texto, versículo 3. Volta lá para Efésios 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade unidade, pelo vínculo da paz. Não é procurando guardar aqui, olha só, irmão, não estou dizendo que sou contra, tá? Tem que orar, quem quiser ir no monte pode ir no monte, quem quiser fazer o que quiser, mas a gente guarda a unidade do Espírito Santo promovendo a paz. Não adianta você ir lá no monte orar, ou então estar aqui em cima do púlpito pregar e depois não viver aquilo que você pregou. Dons espirituais, né, não é certificado de santidade. Certificado de santidade é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, portar-se conforme Paulo recomenda é o mesmo que aplicar a unidade, o vínculo do Espírito Santo sobre nós, né? A unidade do Espírito abrange todos os cristãos, todos. E a paz entre todos demonstram que estão intimamente vinculados, porque onde há contenda, onde há discórdia, onde há separação, onde há partidarismo, né, o negócio já não funciona. Nós estamos uma unidade. O nome da palavra já diz, por isso que às vezes eu não gosto muito de política. Eu falo um pouco em política, eu entendo de política, mas não gosto de política, porque a política já começa que para você ser candidato a alguma coisa, você em primeiro lugar tem que se filiar a um partido. Já está dizendo que o partido, já é cada um tem a sua, não é inteiro, já é partido, já é dividido. E a igreja, irmãos, não pode ter partidos.
A igreja não pode ser dividida. A igreja não pode ter o grupo A e o grupo B. A igreja não pode ter. A igreja tem que guardar a unidade. Aí às vezes a gente pergunta: por que que hoje Deus não faz mais igual fazia? É porque a igreja não está unida. Porque se vocês pegam lá o livro de Atos, vocês viram que os irmãos eram unânimes. Hoje, eu já expliquei para vocês, né, a diferença da união e da unidade. Hoje a igreja pode estar, todo mundo pode dizer que está unido. Ah, irmão, estamos unidos. Unido é um saco de batata. Você pega lá aquela saco de batata de 60 quilos, né? Aí tu joga elas nas costas, como é que elas ficam? Tudo unidinho assim, ó. Isso é união. Mas quando tu abre o saco de batata e começa a descascar ali, você vai encontrar batata grande, batata pequena, batata que não cozinha, batata aguada, batata podre. E cuidado com a batata podre, que aonde a batata podre encosta, ela já começa a apodrecer a outra. Assim é a união. É fácil dissolver. Você vai, abre o saco de batata e joga ali assim, ó, ele espalha tudinho, pronto, acabou a união. Basta só um ataque, basta só uma situação e aquela união acaba. Mas aqui está falando em unidade. Sabe o que é unidade? Esse mesmo saco de batata, você descasca, tira as podres, tira a casca, tira a parte ruim, cozinha ela. Depois de você cozinhar, depois de passar primeiro tem que passar pelo fogo. Não tem jeito. Para você ter unidade, você tem que passar pelo fogo. Depois que você passar pelo fogo, o que acontece? Depois dela cozida, primeiro tira a casca, né? Depois passa pelo fogo. Depois que passar pelo fogo, tem que amassar. Depois que amassar, tem que temperar. Aí depois dela temperada, pronto, acabou o saco de batata, virou um purê de batata. Ali sim é uma unidade. Porque o saco de batata ele é unido, mas o purê de batata é uma unidade. Então Deus não nos chamou só para a união. Deus, quando foi lá no Monte Hermon, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam a união. Os irmãos têm que entender que era o rei falando a 12 tribos. É a mesma coisa do pastor presidente, ele pode falar que o campo de Santa Cruz tem que viver união. Ele está falando para cada congregação ser unida com a outra. Mas quando se fala em igreja, eu falando para vocês, eu não tenho que falar em união, eu tenho que falar em unidade. Porque aqui nós somos um corpo de Cristo que forma a congregação de Vale da Bênção. Então, para nós aqui, só a união não basta, nós precisamos da unidade. Deu para entender? Vale um glória aí? É difícil, né? Mas é a palavra. A unidade do Espírito demonstra o vínculo que nós temos com o Espírito Santo. Então quer dizer, quanto mais rachado, quanto mais partido, quanto mais razão eu tiver, quanto mais muros eu levantar, mais difícil vai ficar a unidade. Mais difícil, nós não vamos ser mais uma família, nós vamos ser vizinhos, né? Porque foi levantados muros da inimizade, muros da contenda, muro da murmuração, muro da mentira, muro do partidarismo. E quando se levanta muros, nós dificultamos o amor e o suporte um do outro. Porque aqui, dentro de casa, a gente está vendo um ao outro. Mas a casa do nosso vizinho, a gente só vê se ele gritar. Então Deus nos chamou para sermos corpo, para sermos uma unidade.
Vale da Bênção, Deus te chamou para ser unidade. Vire aí para o seu irmão e aponte para ele e fala: meu irmão, minha irmã, aponte para os 3, 4 aí que está perto de você. Deus nos chamou para sermos unidade. Fala aí com os 3, 4 que estão em volta de você. Ministério, Deus nos chamou para sermos unidade. Amém? E quem for se esquivando disso, quem for se afastando disso, quem for, os irmãos já viram, vão se afastando, daqui a pouco estão afastados até de Deus, porque começam com problema. Então, irmão, não há igreja perfeita, não há irmão perfeito, mas há aquele que conhece a palavra e quer melhorar pela palavra. Então a palavra de Deus para nós hoje é: suportando uns aos outros, para nos tornar unidos pelo vínculo do Espírito de Deus. Amém? Vamos lá, bota lá de novo aí, João, Evangelho agora, João 17. Então, irmãos, nós somos vínculos. Apesar de sermos muitos, nós somos uma coisa só, é isso que Deus quer. Nós não somos, Evangelho de João 17. Então, nós não somos um saco, um bando, um monte de crente. Nós somos uma unidade, nós somos um corpo de Cristo. 22. Nós somos o corpo. É isso que a gente precisamos entender, que às vezes nós não damos dar ênfase, que às vezes é super crente, super igrejas, super pastores que querem arrebanhar o povo e dizer que você pode viver individual, que você precisa só de bênção. Mas nós não somos para ser só bênção, irmão. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Deus nos chamou para nós levarmos a bênção. Lê aí. E eu... Olha só, espera aí, quem está falando isso? Jesus fala assim, ó: eu dei-lhes a glória que a mim tu me deste. Jesus falando com Deus, para que, olha só, para que, como, e olha só, irmão, na hermenêutica, os irmãos que fazem teologia sabem que o que está no Novo Testamento para servir de base doutrinária tem que ser confirmado 2 vezes no Novo Testamento. O que está no Antigo Testamento para ser base doutrinária tem que ser confirmado 2 vezes no Novo Testamento. Mas o que já as palavras de Jesus, aquilo que está em vermelhinho ali, que foi Jesus que falou, isso serve de base doutrinária para a igreja. Então, todas as palavras que saem da boca de Jesus é base de doutrina para a igreja. Então, é doutrina. Isso é doutrina. Doutrina bíblica, a palavra de Jesus. De que Jesus está falando aí? Vê se não está de vermelho, você que tem a Bíblia aí, que tem as palavras de Jesus em vermelho. Vê se não está. Eu dei-lhes glória que a mim tu me deste. Jesus deu para você a unção, Jesus deu para você a glória, Jesus deu para você o renovo, Jesus deu para você um espírito de vida. Aquilo que ele recebeu de Deus, ele passou. Para quê? Para que a igreja, os irmãos sejam como? Vocês já viram divisão entre Deus e Jesus? Divisão entre a Trindade, um não concordar com o outro, um querer falar mal do outro, o Espírito Santo chamar a Deus. Poxa, Jesus, poxa Deus, Jesus está dando mole lá, Jesus está, não, ficar de tititizinho, não, eles são um. E a igreja, irmão, é difícil, essa é a parte difícil de ser cristão, é sermos um, porque até dentro de casa, às vezes um casal que vive há tantos anos não concordam. Às vezes até a parentela, filho, depois de adulto, não concorda. Conviver, ser unidade com pessoas é diferente, é difícil.
porque cada um tem um pensamento, cada um tem um livre-arbítrio, mas pela vocação que nós fomos chamados, nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Então, porque esse é o desejo de Deus, que nós sejamos um. Então o Espírito Santo pode falar, então se nós somos um, eu sou maior do que Deus. Ou então Jesus fala assim, se nós somos um, eu sou maior do que Deus. Não, cada um no seu lugar, mas em unidade. É isso que o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo toca em você, Jesus te salva e Deus, né, vai ser o Redentor, foi o Criador de todas as coisas, Ele te dá a vida. Deus é o fôlego da nossa vida. Cada um dentro do seu papel, mas unidos. Agora bota aí o 23. Eu não entendi muito não, mas vamos lá. Eu neles e tu em mim, para que sejam em união, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e o que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Então a igreja precisa estar unida para poder ganhar aqueles que estão lá fora. Você precisa estar unido com a igreja para ganhar a sua casa. Você precisa estar em unidade com os irmãos para ganhar os seus filhos. Você precisa estar em unidade para que os outros vão ver. Os outros não vão ver Jesus. As pessoas não vão ver. Quando vocês aceitaram Jesus, vocês viram Jesus? Não, vocês viram alguém que tocou em vocês, né? E vocês foram alcançados pela graça do Espírito Santo. Mas agora, se a gente só vê, só ouvir notícia, só conhecer notícia de imperfeição dos irmãos, se a gente só detalhar a imperfeição da igreja, quem vai querer fazer parte, né, de uma coisa ruim, né, de uma coisa que não é boa? Vocês já viram? Não sei se vocês já viram no Facebook, dá muito, quando eles preparam as coisas para fazer a propaganda, aquelas propagandas de televisão, eles pegam um bolo de chocolate, jogam óleo lubrificante em cima, eles pegam alguma coisa, agora eu não lembro, mas eles botam coisas incríveis ali, naqueles produtos, para poder disfarçar, para sair bonito no comercial. Então a propaganda é a alma do negócio. Então, irmão, Deus nos chamou para sermos unidade, para que através da nossa unidade, através do nosso testemunho, através da nossa fé, através do nosso amor fraternal, as outras pessoas venham conhecer, tenham interesse de conhecer o Evangelho através de nós. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. A glória dada ao cristão refere-se ao quê? Qual glória Deus nos deu? Deus nos deu a vocação em Cristo, né? Mas o que demonstra a unidade perfeita é o vínculo da paz dos cristãos. O que demonstra que estamos em Cristo é o nosso vínculo de unidade com Cristo. Volta lá no nosso texto lá, versículo 4. Daqui a pouco eu chego no 32. Vamos lá. Há um só corpo e um só espírito. Entenderam? Não tem dois corpos de Cristo. Só tem um, que Jesus só tem uma cabeça. Só tem uma cabeça, que é Cristo. Então, só tem uma cabeça, só tem um corpo. Então,
Então ele está dizendo aqui, ó, só há um corpo e um só espírito. Aí já viu aquele irmão que fala, meu espírito não bate com... Então tem alguém errado aí. Eu nem quis falar isso, mas, irmãos, se só tem um corpo e só tem um espírito, então tem alguém corpo errado aí. Só tem um corpo e só tem um espírito. Agora você vai, vamos até quebrar o protocolo, bota a mão assim em 2, 3 irmãos, bota assim a mão assim, toca nele assim, 2, 3, ou aponta assim, fala, irmão, querendo ou não, só tem um corpo e só tem um espírito. Gostando de mim ou não, fazemos parte do mesmo corpo e do mesmo espírito. Não tem para onde correr. Agora fala assim, sabe por quê? Que o nosso objetivo final é todo mundo entrar no céu. Então, irmão, não adianta dividir aqui, porque lá a gente vai ter que entrar junto lá. É um só corpo e um só espírito, né? E nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. Então não tem para onde correr. Eu preciso suportar vocês e vocês precisam me suportar. A unidade do Espírito revela um só corpo, que a igreja é animada pelo Espírito Santo, né? Na mesma forma que há um só corpo, um só Espírito, os cristãos também foram chamados para participar de uma só esperança proposta no Evangelho. Por meio do Evangelho, todos os cristãos são participantes de uma só esperança e de uma única vocação. Eu tenho falado aqui muito em vocação. Os irmãos sabem o que é vocação? Vocação é o ato de chamar, é a escolha, é o talento, é a aptidão. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Vós fostes chamados, né, ao Evangelho de Cristo para a salvação, né? A perdição se deu por quem? Por quem se deu a perdição? A perdição se deu pelo primeiro Adão. E a salvação se deu pelo último Adão, que é Cristo. Então, o Evangelho é um chamado, um convite a todos os nascidos do primeiro Adão, que nasçam também de uma semente incorruptível, que é através de Cristo e a sua palavra, porque é uma só esperança. Cristo é a esperança, a salvação para toda igreja, né? E a palavra vocação sintetiza condição daqueles que estão em Cristo. Irmão, se você está em Cristo, porque Deus te vocacionou, você tem uma vocação. Você precisa entender que somos vocacionados, temos uma chamada em nossas vidas, e a chamada precisa estar ligada ao corpo, porque o meu pé não pode sair sozinho por aí sem meu corpo, a minha mão, o meu braço, a minha cabeça não pode sair, né? Como que eu queria, né, que eu deixar minhas pernas em casa e vim sem elas, né? Porque para nos forçar, deixava elas lá deitadinha, né? Descansando, curando.